Boa noite ao webinar do Terça do CREA. Hoje, edição especial, o lançamento de um projeto para o Brasil, elaborado pelo Comitê Tecnológico Permanente do CREA-PE. Por gentileza, se inscreveram pelo Simpla, insira seus nomes completos no chat para realizarmos o check-in online. Informamos que devem ser feitas pelo chat e que serão respondidas no final da palestra. Brasil, com base em que princípios construiremos uma sociedade mais justa? Palestra engenheiro agrônomo Geraldo Eugênio, moderador, engenheiro civil João Sena. Antes de iniciarmos a apresentação, damos a palavra para o presidente do CREA Pernambuco, o engenheiro civil Evandro Alencar. Obrigado, Suélia. Boa noite, doutora Tânia Bacelar, nossa palestrante de hoje. Boa noite, doutor João Recena, coordenador do GT, um projeto para o Brasil, do Comitê Tecnológico Permanente do CREA Pernambuco. Boa noite, doutor Geraldo Eugênio, membro do Comitê Tecnológico Permanente. É um prazer tê-los aqui conosco. Boa noite aos internautas das engenharias, da agronomia, das geociências, tanto os profissionais como os estudantes, aos cidadãos que sempre acompanham o Terça no CREA, aos nossos colaboradores que participam diretamente dessa live nossa e também dos que estamos acompanhando. É um prazer estar com todos vocês aqui. Eu gostaria de rapidamente falar um pouco sobre dois projetos nossos. Um é o Terça no CREA, que é esse que nos traz aqui nessa terça e todas as terças-feiras, e também o Comitê Tecnológico Permanente, formado por vários profissionais, inclusive nessa sala aqui temos os dois, tanto o João Recena como o Geraldo Eugênio, fazem parte desse comitê, como vários outros profissionais das diversas áreas do nosso sistema, que são pessoas de grande conhecimento e, por conta disso, fazem parte desse comitê de forma honorífica. Então, hoje, é a congregação de dois projetos que nasceram nessa nossa gestão em 2016. Tanto o Terça no CREA, como o Comitê Tecnológico Permanente, que nasceram nessa nossa gestão no ano de 2016, quando o Brasil e, consequentemente, Pernambuco passava por uma grande crise econômica, financeira, e nós, por um lado, tínhamos aquela necessidade de o que o CREA pode fazer para os profissionais num momento desse. Então, nasceu o Terça no CREA com o objetivo de trazer informação de qualidade técnica para os nossos profissionais, tanto os recém-formados, como aqueles que estavam perdendo massa salarial, aquele que tinha perdido o próprio emprego, ou então que era dono de sua empresa e que fechou, aquela crise que todos nós vivemos, né? E o Terça no CREA nasceu com esse intuito. E, por outro lado, o Comitê Tecnológico Permanente, o nosso CTP, nasceu com o propósito, com o intuito, né, de trazer a discussão das nossas áreas, das nossas profissões para dentro do CREA. Porque ficou muito claro, quando assumimos a presidência em 2015, que não temos tempo no dia a dia normal do CREA, no próprio plenário, onde o tempo é destinado a tratar dos vários e diversos processos que temos. Então, assim, o comitê surgiu com essa ideia de discutir não as nossas profissões em si, mas o que elas fazem, o que devem fazer. E agora, nesse último ano da nossa gestão, o CTP já muita contribuição deu, vários terças no CREA, momentos em que participamos de questões aí envolvendo as engenharias, a agronomia. O CTP sempre esteve presente, sempre tivemos uma discussão muito rica, eu diria assim. Inclusive, aprendi muito com esses amigos, que chamamos de amigos, porque hoje os tenho como amigos, que participam do CTP,
mas também eles trouxeram muito ensinamento, aí, muita informação importante, de qualidade e quantidade também, através dos nossos eventos, tanto o Terça no CREA, como o CREA na Estrada, seminário do semiárido. Então, assim, uma contribuição muito grande e, sem sombra de dúvidas, o CTP será uma das grandes marcas da minha gestão, pelo menos na minha mente e no meu coração. Então, assim, hoje eu estou muito feliz em estarmos aqui, através do Comitê Tecnológico Permanente, lançando esse projeto, que após contribuírem esses ilustres profissionais que compõem o CTP, tanto com os nossos debates a nível de Estado, né? Agora nasce um projeto para falar do Brasil. Então, hoje é o primeiro momento, é o primeiro seminário, é a primeira palestra com a doutora Tânia Bacelar, quem muito agradeço pela presença aqui conosco. E dizer que, a partir desse, nós já temos outros programados e nós vamos, a partir dos 2 primeiros, que serão mais amplos, depois, nos seguintes, iremos, aliás, mergulhar mais nas questões mais diretamente, focada mais diretamente nas questões para o desenvolvimento do Brasil. Esse projeto, que nasceu recentemente e está projetado e começando hoje, ele tem como título Um Projeto para o Brasil. Então, é isso. O Comitê Tecnológico Permanente, o CREA Pernambuco, quer trazer uma contribuição e vai trazer uma contribuição, sem sombra de dúvidas, pelas pessoas que estão envolvidas nesse projeto. Então, vocês internautas, vocês profissionais e os que não são profissionais, fiquem atentos, porque o Terça no CREA agora estará com esse projeto muito focado nele e vocês irão ouvir, irão entender muito claramente o que vai se colocar, e eu não tenho sombra de dúvidas, e sem sombra de dúvidas, aliás, Pernambuco, mais uma vez, vai buscar dar a sua contribuição para o Brasil, num momento em que a gente ainda vive uma pandemia, mas que também tem a esperança e tem também a inteligência e a disposição para trabalhar e tirarmos esse Brasil o mais rápido possível dessa situação. Logicamente, lamentamos muito as mortes que já houveram, as que virão ainda, não, o problema não cessou, mas o Brasil precisa se reinventar. E o Comitê Tecnológico Permanente do CREA Pernambuco, nesse GT, Um Projeto para o Brasil, quer dar a sua contribuição. Um abraço a todos. Vamos iniciar, então, o nosso projeto. Sucesso a todos. Obrigado. Bom, pessoal, espero que estejam me ouvindo. A gente está agora se acostumando a falar de frente para uma câmera, ao invés de falar para um auditório. Então, a gente imagina que está sendo ouvido por muitas pessoas conhecidas, outras pessoas que nos dão o prazer da sua visita hoje, e contamos com os profissionais das engenharias, da agronomia, geociências, e esperamos contar com colegas também de outras profissões para encarar esse desafio de que o presidente nos falou, conceber, discutir, planejar um projeto para o Brasil. O que a gente vem dizendo, estou simplesmente enfatizando o que disse o presidente, é que a gente admite que as nossas lideranças profissionais, elas têm que encarar não somente as questões técnicas, mas as questões referentes às políticas públicas também. Ou seja, a gente comenta assim que o engenheiro é muito assim, o famoso deixa que eu faço. É para fazer 4.000 casas aqui, eu faço. É para fazer uma estrada, o senhor me diga de onde é, para onde é que eu faço. É para um canal aqui, para levar água dali, eu também faço. Bom, mas que os engenheiros, os agrônomos, os profissionais de geociências
começasse a discutir mais para que eles estão fazendo, por que eles estão fazendo, para quem eles estão fazendo. E esse título que foi dado ao projeto, Um Projeto para o Brasil, mistura um pouco assim uma palavra técnica que é projeto, né? Nós profissionais estamos acostumados a isso, com o Brasil, assim, um projeto para o Brasil. E assim, a gente, talvez por coincidência ou não, nunca a gente pensou exatamente nisso, mas nós estamos fazendo esse primeiro seminário exatamente no dia seguinte ao 7 de setembro, o Dia da Independência do Brasil, o Dia Nacional do Brasil, onde se discute muito, né, se a gente realmente já atingiu a independência, se nós estamos com o país que nós queremos. Pois bem, então é isso que a gente queria trazer para essa discussão, não apenas as questões técnicas exatamente, mas também que país é esse que a gente quer? Que país é esse que a gente quer construir para os nossos filhos, para os nossos netos? A gente ouve muito falar assim, eu queria, por exemplo, um país menos violento. Assim, todo mundo gostaria de ter. Mas qual é a política pública para você ter um país menos violento? Será que é construir mais penitenciárias e prender mais gente? Ou a gente está precisando pensar em gerar empregos, em dar oportunidade às pessoas, aos filhos deste país, para que eles possam ter uma vida melhor? É sobre isso que nós vamos conversar hoje aqui com a doutora Tânia e vamos ter o prazer de ouvir o nosso debatedor também, Geraldo Eugênio, conhecido de muita gente. Geraldo é engenheiro agrônomo, doutor em agronomia, ex-presidente do IPA e do ITEP, ex-superintendente do INCRA Pernambuco e da Superintendência de Pesquisa e Desenvolvimento da Embrapa, foi diretor executivo da Embrapa, é pesquisador do IPA, colaborador da empresa Inovate Consultoria e Projetos Limitada, membro da Academia Pernambucana de Ciência Agronômica e do Comitê Tecnológico do CREA Pernambuco. Eu gostaria, assim, 30 segundos aqui de recordação. Estou me lembrando de Geraldo e da gente participando do governo, alguns aqui participaram, a gente sentado numa mesa, discutindo assim, o que a gente pode fazer pelo Araripe, o que a gente pode... E começamos pelo Araripe, não é porque o presidente é de lá, não, mas essa série de conversas que a gente teve lá na Secretaria de Planejamento, com a presença de Geraldo, do pessoal da Indústria e Comércio, era isso. O que a gente pode fazer pelo nosso estado, por Pernambuco? E hoje a gente aqui volta a estar sentado para discutir alguma coisa, talvez estamos com um desafio mais ousado, que é falar sobre um projeto não mais só para Pernambuco, mas para o Brasil. E para nos inspirar nessa conversa, nesse debate, nós tivemos o prazer de convidar e contar com a aceite de Tânia Bacelar, conhecida de muitos de vocês, uma estudiosa, uma pessoa que desde os tempos de Sudene dedica sua vida às questões do Nordeste, às questões nacionais, das desigualdades regionais, foi secretária nos governos Arraes, no governo Lula, e é uma pessoa que não é só da academia, não é só estudiosa, mas é uma pessoa que dedicou alguma parte da sua vida a tentar realmente resolver o problema. Ou seja, desde os tempos de Sudene, passando por esses governos que eu mencionei. Então, é uma pessoa que tem uma experiência muito grande e não foi por outro motivo que nós convidamos especialmente a doutora Tânia para dar partida aqui no nosso projeto. Então, eu vou passar a palavra a ela. Se ela puder lembrar de conectar o microfone, a gente agradece. A doutora Tânia está ali montando o equipamento dela. Um instantinho só que a gente começa. Vocês estão ouvindo, Tânia? Tânia está com
Alguém libera O seu o microfone microfone. tá fechado. Não, só ela que consegue abrir. Tânia tem que liberar o Agora, microfone. agora. Agora. Estão me ouvindo, gente? Muito bem, obrigado. Bom, Sim, boa doutora. noite. Boa noite a todos e a todas. Com muito prazer que eu participo com vocês dessa terça do CREA, agradecendo ao CREA, através de Evandro e em especial de Recena. Um prazer grande em partilhar esse momento com o Geraldo Eugênio, né? E nós dois vamos tentar nos sair hoje desse desafio. E para nós foi pedido dar um start pensando em princípios. E princípios deviam nortear o projeto nacional. Então, eu vou começar trabalhando os princípios. Eu escolhi 4 princípios, mas depois eu vou tentar fazer esses princípios dialogarem com o Brasil. Na segunda parte, será uma tentativa de fazer esses princípios em diálogo com o nosso país. E aí eu vou dividir esse momento em duas abordagens. Primeiro, assim, quais heranças do Brasil? Até onde as heranças do Brasil facilitam ou dificultam a gente aplicar esses princípios? Essa é a pergunta central. E a segunda pergunta é assim, saindo das heranças para o presente, ou seja, o futuro que está aí na nossa frente, esse momento que nós estamos vivendo. E elementos desse momento a gente recolhe para dialogar com esses 4 princípios que eu pensei em propor. Então, esse vai ser o meu percurso metodológico, certo? Então, vamos aos princípios. O primeiro é soberania nacional. Que não é fácil a gente falar nisso em tempos de globalização e de reorganização geopolítica mundial. Então, mas eu acho que ainda é muito atual você começar a pensar um projeto de país com esse princípio de soberania nacional. Certo? Então, eu acho que ele ilumina muito a escolha que nós vamos fazer. Né? Como o Recena falou, nós estamos no dia seguinte da comemoração do 7 de setembro, certo? Portanto, a independência política de um país é um fato relevante, ele não pode ser desconhecido. Portanto, soberania rima com independência, portanto, rima com autonomia. Quem é soberano é quem tem autonomia para tomar decisões, para fazer escolhas e para construir trajetórias que levem a um futuro que se pretende. Portanto, acho que esse conceito, que alguns criticam, alguns confundem com isolamento, que ele não existe mais como relevante no mundo globalizado, eu discordo, eu acho que ele ainda continua muito relevante para nos iluminar a construir um projeto, porque ele remete a uma pergunta que é muito importante: quais são os nossos interesses e quais são os interesses dos outros? Então, tentar distinguir isso. O que eu vou fazer interessa a quem? E até onde isso dialoga com os interesses de uma sociedade e onde dialoga com os interesses de alguns grupos, de outras sociedades, de outros agentes que não são agentes do país. Eu ainda continuo da velha guarda nesse sentido
valorizando esse conceito de soberania. O segundo conceito é o de democracia, porque eu também reconheço que é possível ter um projeto soberano construído numa ditadura. Eu conheço vários projetos soberanos que foram construídos em ditaduras. Mas quando eu penso no Brasil, eu sonho com um projeto que seja construído democraticamente, ou seja, envolvendo interesses múltiplos para construir trajetórias que interessem a muitos. Então, eu considero que esse segundo princípio, o princípio da construção democrática, ele é também muito central para construir um projeto consistente de nação. Nós, no Brasil, já vivemos muitos momentos de ditadura, a gente sabe que é possível fazer escolhas boas ou mais em momentos de ditadura, mas, na minha visão, o projeto de futuro do nosso país devia ter essa pré-condição, de respeito a esse princípio, que é o princípio da construção democrática de um projeto, né? E, portanto, é preciso mobilizar pessoas, mobilizar, mapear interesses, negociar interesses, tá certo? E as pessoas têm direito a isso, na minha visão. É mais do que o direito de votar. Eu acho que um cidadão que mora numa democracia tem direito de opinar. Eu acho que ser ouvido quando ele opina. Portanto, considero que esse é um princípio que devia estar nos norteando para pensar um futuro para o Brasil. O terceiro princípio é o da solidariedade. Para quem o projeto? Para o mais amplo possível, né? Que abrigue mais interesses possível, que abrigue mais gente possível. E, portanto, é preciso partir desse princípio de que uma nação ela se constrói e ela se consolida quando ela tem como princípio a solidariedade entre os seus integrantes, né? A valorização do outro, não só da opinião do outro, mas dos direitos do outro, dos deveres do outro, da possibilidade de crescimento do outro. Então, acho que a valorização do outro e, portanto, a solidariedade nas várias relações da sociedade que vão organizar esse projeto do país, eu acho que é um princípio muito importante, principalmente nas políticas públicas. As políticas públicas precisam ter essa amplitude, quer sejam elas governamentais ou não governamentais. Depois a gente pode discutir o que eu considero público governamental e público não governamental. Acho que o interesse público não é só o governo quem tem a primazia, certo? Então, esse é o terceiro princípio, o princípio da solidariedade. Pensar um projeto que abrigue muita gente o máximo possível. Claro que a gente nunca vai chegar a todo mundo, certo? Mas eu acho que o princípio norteador é chegar ao máximo de pessoas possível para que elas tenham a possibilidade de desenvolver as suas habilidades, de alimentar os seus sonhos. Eu acho que isso é o terceiro princípio que eu gostaria de defender aqui. E o quarto princípio fica do lado de economista, certo? Eu acho que o princípio seria a sustentabilidade econômica. E no presente, mais do que nunca, ela dialoga com a sustentabilidade ambiental.
Então, o meu quarto princípio é o princípio da sustentabilidade, que é econômico e ambiental. Porque também não existe uma nação forte, uma nação consolidada, se ela não tem uma vida econômica boa, se ela não tem pilares sólidos na sua vida econômica. Porque as pessoas se inserem na vida econômica. Então, essa vida econômica, ela precisa inserir as pessoas, mas ela precisa fazer isso garantindo a sobrevivência da dimensão econômica. Portanto, quando a gente tem propostas que não têm sustentabilidade econômica de médio e longo prazo, eu acho que fica mais difícil propor um projeto nacional. Portanto, eu considero que a sustentabilidade é, sim, um princípio importante. Mas a economia, ela precisa dialogar com o meio ambiente. E mais do que nunca, eu acho que é preciso trabalhar essas duas coisas no mesmo princípio. O princípio que unificasse o respeito à natureza com a viabilidade da vida produtiva de um país. Eu acho que a humanidade hoje está vivendo essa encruzilhada, né? Um padrão de relação de sociedade e natureza. E a maioria dos países, portanto, dos projetos nacionais do mundo, assumiu, ele é uma relação insustentável. A natureza está nos informando que esse padrão não é sustentável e nós vamos exaurir a dinâmica da natureza e que isso vai matar a vida na Terra. Portanto, é uma questão de sobrevivência humana também, a essa altura do campeonato. Né? Então, eu acho que esses 4 princípios eles deviam ser fundantes de um projeto de nação. Aí eu vou tentar dialogar esses 4 princípios com o Brasil, essas duas perspectivas, das nossas heranças e dos nossos desafios futuros. Certo? Das nossas heranças, a gente vai na formação do Brasil e a gente vê que muitos dos nossos pilares eles foram plantados com base numa injustiça social muito grande. Então, tem um diálogo aí difícil no Brasil, que é esse perfil que o país apresenta hoje, o perfil de ser uma das nações de mais elevado grau de concentração de riqueza, de poder, de renda, de oportunidades no mundo. Certo? Isso não é à toa, isso tem a ver com a trajetória da formação do nosso país. Certo? Tem uma grande dificuldade no Brasil também de consolidar a democracia. A gente olha a história do Brasil, tem um diálogo difícil com o meu segundo princípio, que é o princípio da democracia. A gente intercala momentos de democracia com momentos de fechamento democrático, de ditadura. Então, o Brasil não é um país simples desse ponto de vista, e tem a visão que a sociedade brasileira tem do nosso patrimônio ambiental. Nosso patrimônio ambiental também é, ao mesmo tempo, um grande ativo e, ao mesmo tempo, um grande foco de preocupação para nós e para o mundo, certo? Pela importância que ele tem no mundo. Certo? A nossa herança, o engate colonial, para mim, ela é também uma herança que dificulta muito a construção de um projeto nacional. O Brasil engata a dinâmica mundial como colônia. Aí, no século XVI, né, o Brasil engata como colônia
E os estudiosos da história eles dizem que a essa época existiam dois tipos de colônias. As colônias de povoamento, e o exemplo nas Américas os Estados Unidos, e as colônias de exploração. E quem define essa classificação é para que o colonizador coloniza, certo? Qual é o objetivo final dele. Quando a gente lê a história dos Estados Unidos, a gente percebe que os ingleses foram para aquelas terras para ocupar aquelas terras e viver lá. Eles tinham um projeto de futuro naquele lugar. É isso que a gente chama de colônias de povoamento. As pessoas eram mobilizadas para viver nas Américas e construir a sua vida futura, de seus filhos, de seu neto, naquele território. Quando a gente olha a América Latina, e aí olha o Brasil, a gente vê que a lógica do colonizador não era essa. Até porque o Brasil é um país enorme e foi colonizado por uma pequena nação europeia. Nem era a nação líder, como foi o caso dos Estados Unidos. A nação líder é quem colonizou os Estados Unidos. Nós não. Portugal não era a nação líder e não tinha dimensão para trazer gente para o Brasil, por exemplo, para ocupar o Brasil e fazer a vida das pessoas do Brasil. Então, eles nos tratam como colônia de exploração. A ideia era explorar o pau-brasil, o ouro, a cana-de-açúcar, café e por aí vai, certo? Então, a lógica central era da expropriação e não da construção que se reproduz internamente. Então, acho que isso é uma herança que nos dificulta muito para pensar a aplicação desses critérios, desses princípios que eu falei. E eu acho que tem um resquício disso muito forte no Brasil, que é o que eu chamo de mentalidade colonial. O colonizador saiu, mas deixou como herança a mentalidade colonial, principalmente das nossas elites. A mentalidade das nossas elites é uma mentalidade que dificulta a aplicação do princípio da soberania, porque ela adora o que é de fora e detesta o que é do Brasil. Ela valoriza o que é de fora e desvaloriza o que é o Brasil. Parte da elite não quer nem morar no Brasil, prefere morar fora, mesmo tendo interesses econômicos no Brasil, ela não mora no Brasil. Então, eu acho que isso é difícil para falar em soberania num país que tem essa herança. E nossas elites não só econômicas, acho que nossas elites culturais também. Parte da inteligência brasileira ela tem muita dificuldade de lidar com esse princípio de devia usar todo o conhecimento que eu aprendi para aplicar no meu país, conhecendo as diferenças, na tentativa de copiar o que está lá fora, de negar a nossa capacidade e autonomia para gerar muitas coisas. Eu acho que isso no Brasil é muito sério. Certo? Eu vivi um tempo no exterior, 5 anos, na França, e eu notava que os habitantes das ex-colônias francesas, eles tinham uma postura diante do colonizador muito agressiva. Né? Eles não aceitavam ter sido colônia. E aquilo mesmo depois de tempos e tempos de terem se tornado independentes, portanto, a relação com aquele país não era a mesma.
eu percebia isso, eles tinham guardado aquela mágoa da colonização. E muitos deles, que conviviam conosco, brasileiros, eles diziam que não entendiam como é que nós, brasileiros, não sentíamos essa mágoa em Portugal. Certo? Então, assim, a nossa relação com Portugal era estranhada. Assim. Como é que vocês não têm essa mágoa que a gente tem daquele longo período de exploração que vocês passaram? Certo? Eu acho que essa é uma pergunta que fica para a gente. Assim. Às vezes eu penso que foi a vida da família real para o Brasil, o jeito como a gente decretou, a gente internalizou uma parte da coroa portuguesa. Então, tem um lado da história aí que deixa essa sequela, tá certo? E a conclusão que eu tive é assim, essa herança, ela, do tempo colonial, ela deixa marcas importantes e ela é um dos elementos que eu entendo que dificulta uma postura soberana do Brasil. Portanto, ela explica, às vezes, recaídas entreguistas que o Brasil sofre de vez em quando. Certo? A segunda grande herança, para mim, é a escravidão. Os historiadores brasileiros eles têm destacado muito isso. E a herança da escravidão ainda é muito presente na sociedade brasileira. E aí ela dificulta muito o meu terceiro princípio, né? Aliás, os dois. O princípio da democracia e o princípio da solidariedade. Certo? Então, a herança escravista, ela deixou marcas muito profundas. Porque você incorporar aquela população antes era trazida para cá como mercadoria, não eram pessoas, eram mercadorias, e tinham um papel subalterno na vida do país, não tinham capacidade de decisão sobre suas vidas, sobre seu destino. Tem uma coisa que no Brasil me impressionou no período recente, foi quando eu vi o mapa das populações afrodescendentes que reagiram à escravidão e criaram os locos de resistência quilombola. E quando eu vi recentemente o mapa das comunidades quilombolas, eu confesso a vocês que eu me surpreendi, eu não tinha noção da quantidade de comunidades quilombolas que nós conseguimos esconder durante tanto tempo. Né? Conseguimos negar, é como se não existisse. Então, hoje é uma luta social importante no Brasil, que é o reconhecimento pela sociedade brasileira, não quilombola, da existência das comunidades quilombolas, que são os africanos que resistiram à escravidão, se adentraram no país dentro e criaram a sua forma de sobrevivência. Então, acho que esse traço é muito forte. Eu converso isso às vezes com o Cristóvão Buarque, que ele tem como fixação para a construção da nação brasileira o acesso da população brasileira à educação fundamental de qualidade. A tese central dele é essa, que o Brasil nunca vai ser uma nação verdadeiramente enquanto a gente não puder fazer essa opção. Uma opção que os Estados Unidos fez. Os Estados Unidos têm um sistema educacional fundamental que é para pobre e para rico. Um sistema público para todas as pessoas. A convivência na escola entre ricos e pobres não existe no Brasil. A classe média mediana, nós vamos para a escola privada e a população pobre vai para a escola pública. Então, você cria, no momento inicial da vida, da inserção da pessoa na sociedade, essa dicotomia, né,
e eu acho que é um entrave para um projeto verdadeiramente nacional do nosso país até hoje. Eu fico perguntando de onde é que vem isso. A minha resposta, por enquanto, é que vem da escravidão, a herança da escravidão, onde determinadas pessoas não podem conviver em igual situação com outras pessoas. Elas são diferentes na partida, né? E a partida é definidora de muitas trajetórias, da maioria das trajetórias. O mercado de trabalho brasileiro, quanto mais a gente tenta entender o mercado de trabalho brasileiro, a gente reencontra resquícios da escravidão. O reconhecimento do emprego doméstico, que foi feito recentemente, ele ainda machuca muitas famílias de classe média. Eu conheço muitas famílias de classe média que não aceitam essa legislação sobre as empregadas domésticas. Por que é que tem que assinar carteira? Por que é que tem que ter férias? E não é uma coisa ampassando, é uma coisa profunda, uma reação profunda que determina a qualidade da inserção. Né? A terceira herança é a herança das estruturas econômicas. As estruturas econômicas, as que sobrevivem, são as que têm sustentabilidade. Então, elas preenchem o meu quarto princípio. Mas elas não preenchem os outros princípios. Certo? As nossas estruturas econômicas precisam ser analisadas como um desses determinantes da nossa dificuldade de construir um projeto verdadeiramente nacional. Elas são muito concentradas, primeiro. As que sobrevivem são muito concentradas. O Brasil tem uma tradição, uma tendência para o oligopólio, que é impressionante. Certo? Às vezes eu fico olhando o sistema financeiro brasileiro, de como é que a gente deixou esse grau de concentração. Os Estados Unidos nunca deixou. A Alemanha nunca deixou. Ações que são mais consolidadas como nação, elas não deixam que estruturas econômicas alcancem graus tão elevados de concentração. Os Estados Unidos têm uma lei antitrust antiga, certo? Justamente para não deixar que a concentração econômica se exacerbe. E nós não, nós convivemos com muita facilidade com estruturas econômicas muito concentradas e com uma tendência à oligopolização muito forte, certo? Isso não provoca uma reação sequer do empresariado. O empresariado, eu acho que devia reagir, né? Porque, afinal, a disputa pelo mercado é uma disputa importante. Você entra no mercado e não consegue disputar, já entra numa competição muito desigual. Então, esse modelo de estrutura econômica brasileira é um elemento que dificulta muito a construção da nossa nação. Né? Quando a gente se transformou num país industrial, a concentração industrial espacial que o Brasil fez chama a atenção do mundo. Como é que um país continental coloca quase metade do seu parque industrial numa cidade? Foi isso que o Brasil fez no século XX. Metade do parque industrial, praticamente, numa única metrópole do país. Isso dá um grau de concentração econômica muito forte e também de concentração territorial. Então, é como você inibisse outros territórios a ter acesso a esse tipo de estrutura. Certo? Isso gera dedos donos que Raimundo Faoro estudou, né?
No Brasil, o poder dos donos é muito forte. Isso dialoga com a nossa dificuldade de construir a democracia, porque um país que tem poucos donos tem muita dificuldade de partilhar o poder. Eu acho que esse é um entrave brasileiro também muito sério. Certo? E, finalmente, eu acho que a própria formação do Estado brasileiro. As forças progressistas brasileiras, elas defendem o Estado brasileiro. Nós estamos num momento desses da vida nacional, em que existe um projeto de desmonte do Estado, existe uma reação a esse projeto, certo? Mas existe uma questão mais de fundo. É assim, que Estado é esse que nós estamos defendendo? Quando a gente olha a herança do Estado brasileiro, ele difere do Estado de outras nações. Então, eu chamo do nosso Estado desenvolvimentista concentrador. Certo? Não é um Estado desenvolvimentista qualquer, é desenvolvimentista. Foi. Se não fosse o Estado desenvolvimentista, a gente não tinha chegado no estágio de desenvolvimento que o Brasil alcançou. Mas ele é um Estado desenvolvimentista conservador. Por exemplo, o sistema tributário brasileiro. Como é que você financia o Estado? Como é que você gasta o dinheiro que você arrecadou? A máquina arrecadatória brasileira é uma máquina de gerar desigualdade e de gerar dificuldades de competitividade. Ela não atrapalha só o meu terceiro princípio, que é o da solidariedade, porque o nosso sistema tributário é antissolidário. Paga mais quem ganha menos e paga menos quem ganha e quem tem mais. Certo? Isso a gente não consegue mudar. É um traço estruturante do germe da formação do nosso Estado que é impressionante. Certo? A gente olha para a OCDE e compara a carga tributária brasileira, é a mesma, 36% a média. Mas a composição da carga é completamente diferente. Na OCDE, a carga é sobre imposto indireto. No Brasil, a carga é sobre imposto direto. E aí, paga mais quem consome mais. Como quem consome o percentual maior de sua renda é quem ganha menos, é quem paga mais. Certo? Patrimônio paga muito pouco. O imposto sobre a renda, ele vai até um certo grau e depois para. Do lado da origem do financiamento do Estado, a gente botou uma máquina de gerar desigualdade, e do lado do gasto, o poder dos donos faz com que o gasto seja viesado também. Então, é difícil a discussão do Estado brasileiro, porque ele é um elemento importante da construção de uma nação. Se o Estado for mais democrático, se a maneira dele se organizar, ele preencher melhor aqueles 4 princípios que eu falei, a gente consegue construir um projeto de nação melhor. Eu acho que esse é um ponto que, para as chamadas forças progressistas brasileiras, devia ser um ponto de reflexão importante. Que Estado é esse que a gente defende? Como é que ele devia se organizar? Que missões ele devia cumprir? Porque a manter o modelo de organização capitalista, o que a gente viu nos países capitalistas, que o que se consegue é ter um estado do bem-estar social, que dialoga melhor com as tendências estruturantes do capitalismo, conciliando isso com democracia, com solidariedade, é o estado do bem-estar social. E o Brasil não consegue fazer isso. A gente fez uma tentativa aí conceitual na Constituição de 88, e a cada dia a gente escuta dizer que o Brasil não cabe na Constituição Federal de 88.
ele é um delírio, que é um sonho, e, portanto, o estado do bem-estar é inviável na nossa sociedade. Então, acho que, para fechar essa parte, eu já falei demais, as nossas heranças são muito pesadas. E, para terminar, eu diria que o momento presente também é muito desafiador na aplicação desses princípios, né? Porque a gente não vive um momento qualquer. A gente vive um momento de globalização financeira, a trajetória recente do capitalismo foi na direção do capitalismo que se globalizou e que se financeirizou. Então, ao se financeirizar, ele dificulta a inserção produtiva das pessoas, porque você hoje consegue gerar riqueza na esfera financeira sem mobilizar muito a esfera produtiva da vida do país. E aí as pessoas se inserem na vida produtiva. Então, no mundo inteiro você tem essa angústia hoje. Como é que você gera ocupação? Como é que você faz as pessoas se sentirem úteis e produtivas numa conjuntura onde a riqueza pode se gerar na esfera financeira, dialogando um pouco com a esfera produtiva? Então, a questão do desemprego, a questão do subemprego, a questão da imigração em massa, em processos mais radicais mundo afora, é sinal dos nossos tempos. Então, eu acho que tem um tema aí importante da conjuntura, que é esse contexto. O segundo é o contexto da esfera produtiva, como se não bastasse esse desvio para a esfera financeira. É que na esfera produtiva nós estamos passando por uma fase de disrupção, de mudanças de padrões técnicos. E aí, engenheiro entende do que eu estou falando, certo? Os padrões técnicos da produção humana e econômica estão mudando. E esses padrões são diferentes dos padrões anteriores. Talvez a mudança mais significativa é essa que nos permite fazer essa reunião aqui hoje, né? A passagem da era analógica para a era digital. Eu teria que ir ali na sede do CREA, a gente botar um bocado de gente no auditório para fazer essa conversa. E hoje tem gente do exterior nos ouvindo. Então, acho que essa mudança não é uma mudança simples, porque ela reorganiza a vida econômica profundamente. Então, um projeto nacional hoje, naquele meu princípio da sustentabilidade econômica e do diálogo com a sustentabilidade social, não pode desconsiderar o mundo que a gente vive, é um mundo de disrupção. E aí eu falo para Geraldo Eugênio, e não é só a chegada na era analógica, são outras bases científicas para a produção agrícola. A produção agrícola do século XX era baseada na química. E a produção agrícola do século XXI está indo para duas outras ciências, a genética com os transgênicos e a biologia com os orgânicos. É outra coisa, não são as mesmas maneiras de organizar, os mesmos instrumentos de promoção. Então, é um momento de grande disrupção que nós estamos vivendo, tá certo? Como se não bastassem essas duas, tem uma terceira, que é a mudança geopolítica. Na esfera do poder, o poder do mundo está em ebulição. Certo? A gente veio do século XX, depois de duas guerras. Você organiza o poder do mundo sob a liderança de uma grande potência econômica e militar, que é os Estados Unidos, e agora a gente assiste os Estados Unidos perder força para uma potência que não é militar, mas que será militar. Certo? As duas potências, depois dos Estados Unidos, eram perdedoras da Segunda Guerra, a Alemanha e o Japão. Eles não puderam se armar. Então, só os Estados Unidos, que era ganhador, pôde se armar. Então, você concentrou o poder na mão dos Estados Unidos, que era uma potência econômica e militar a um só tempo. Mas agora a gente está numa fase de transição. A gente vive uma transição de disputa de hegemonia mundial, com a emergência da Ásia no cenário do poder, né? No cenário da economia
mas também no cenário do poder. Então, acho que não dá para pensar um projeto nacional e discutir soberania sem a gente olhar para o ambiente geopolítico mundial. Acho que essa é uma agenda do CREA. Tá certo? Se quer pensar um projeto nacional, tem que pensar a geopolítica mundial e uma proposta de engate nesse novo ambiente geopolítico que está aí. Certo? E, finalmente, a crise da democracia representativa. Certo? Eu defendi como meu segundo princípio o princípio da democracia. A gente está vindo de uma fase do mundo onde, no mundo capitalista, a gente conseguiu conciliar o capitalismo com a democracia representativa. Então, o modelo de democracia representativa foi vitorioso e muitas nações construíram projetos nacionais viáveis dentro de uma democracia representativa. Hoje, a ciência política está nos dizendo que a democracia representativa está em crise. Tem um livro que eu li recentemente chamado A Ruptura, que é um livro fininho do Emmanuel Castells, que trata disso. Ele mostra como endogenamente há elementos de questionamento desse modelo da democracia representativa e nós não estamos vendo um outro modelo ainda para substituir. Então, a gente está em plena crise de um modelo político que conciliou capitalismo com democracia. Então, não é para fazer terrorismo, mas como já são quase 8 horas, eu vou parar por aqui com os desafios da aplicação dos meus 4 princípios no mundo de hoje e no país que nós herdamos. Muito obrigada. Bom, eu agradeço muito a primeira intervenção de doutora Tânia hoje, agradeço muito mesmo, acho que a palestra dela atende demais o que a gente gostaria de ouvir, assim como fundação de um projeto, nós engenheiros, assim, fundação de uma construção. Se a gente quiser pensar num projeto para o Brasil, eu acho que temos que ouvir uma palestra como essa, que começa com as heranças do Brasil, começa com os princípios que um projeto desse deve atender, coisa dita por socióloga e economista, doutora Tânia, mas que tem tudo a ver com nós engenheiros que queremos seguir critérios, queremos seguir especificações de uma obra. Uma obra começa pela fundação, por uma boa fundação, e foi disso que a doutora Tânia tratou aqui conosco agora, no início do desenho desse projeto. E eu passo, então, a palavra aqui ao doutor Geraldo Eugênio, peço a ele que destrave o seu microfone para poder fazer seus comentários. Bem, boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer ao CREA pela possibilidade de estar aqui com vocês, ouvindo realmente uma magnífica aula de Tânia aí, e trabalhando com Recena, com Evandro, com Suênia, né? E comentar realmente aquilo que você fala, Tânia, realmente sempre não é tão fácil, porque você coloca de forma tão didática e tão clara, e realmente facilita a vida de todos nós compreender, né? Mas eu vou apenas aqui, realmente, eu digo, seguir a sua linha de raciocínio e adicionar algumas questões que eu também imagino que possam ser necessárias. E vamos partir dos princípios, né? O primeiro princípio que você coloca de forma muito clara é o da soberania nacional. E vamos pensar no futuro. Vamos pensar exatamente o que será o Brasil do 2050, 2100, não é? E uma das questões realmente que nós temos muito claro é que você não vai encontrar na história da humanidade nenhuma nação que se deu ao luxo de pensar forte, nenhuma nação que se deu ao luxo de pensar como líder, que ela não introjetasse dentro da sua sociedade realmente um sentimento de orgulho e um sentimento de nação muito forte. E você puxou e colocou uma situação que é impressionante.
Você, quando convive realmente com outros jovens de outros continentes, de outros países, grande parte deles realmente vão estudar também naquilo que, naquele momento, é o mais avançado, né? E naquele momento, eu digo, há 4.500 anos atrás, o pessoal da Ásia ia para a Índia estudar medicina. A civilização Harappan, lá no Vale do Indo, recebia estudantes há 4.500 anos. No século XX, íamos para a França, para a Alemanha, para os Estados Unidos. Mas grande parte destes sabiam que a nação que lhes pertencia era aquela para onde ele voltava e para onde ele construía. E nós, eu acredito que nos equivocamos muito. Nós equivocamos a tal ponto que a grande maioria dos jovens nossos que foram realmente, tiveram essa oportunidade de serem mantidos pela sociedade brasileira, retornaram ainda com a visão que estavam no laboratório em Cambridge, na Califórnia, ou em Bonn, ou em Paris. Mas não é. A ciência não foi para isso. O estudo não é para isso, o conhecimento não é para isto. O conhecimento foi para você vir e transformar. Qual é o propósito da formação de centenas e milhares de jovens? A transformação de suas sociedades. Então, se nós falhamos em algum momento nisto, nós temos que repensar. E temos também que ver onde acertamos. Então, Tânia, você conhece bem, você conhece perto, você participou e me ajudou muito em alguns momentos. Eu considero, e já falei com o Recena, com o Evandro, com todos nós, um exemplo de soberania extremamente bem sucedido, por exemplo, é o da Embrapa. Por quê? Porque no início dos anos 70, se visualizou a possibilidade de primeiro se alimentar um país em crescimento demográfico e um país que se urbanizava, e um país que não produzia o alimento suficiente para a sua população. Então, aquilo que foi planejado foi cumprido. E em raras áreas da história do Brasil nós temos uma situação dessa, em muito poucas áreas. Aí, olha bem, alguém pode dizer, mas a soberania é para o mais forte, a soberania é muscular. A soberania não é muscular. A soberania é cerebral. E o Brasil tem uma grande vantagem. Primeiro, a de não ter problemas nenhum em suas fronteiras. Todos somos amigos. Segundo, nós estamos geograficamente distantes das forças, eu digo, predominantes na história da humanidade nos últimos 100 anos. Nós não estamos ligados diretamente aos Estados Unidos, nós não estamos ligados diretamente à Rússia, estamos a milhares de quilômetros, nós não estamos ligados diretamente à China. Então, isso nos ajuda. E para o futuro, se nós quisermos imaginar, tudo isto faz com que, se nós aprendermos a dialogar como adultos, se nós dialogarmos como nação independente, nós poderemos conviver realmente com a nossa boa relação com estes países, tirando o melhor da convivência com eles e entre eles. Porque se nós formos ver do ponto de vista político, cultural, econômico, nós somos complementares. Nós não somos concorrentes da agenda desses países. Eles necessitam de nós e nós necessitamos deles. Então, se existe uma questão que foi colocada aqui, e nós devemos colocar com muita evidência, é que eu não sei se o Brasil realmente necessita de investir, ou pensar em investir realmente em se armar, em se fortalecer, em ter músculos. Nós não precisamos de ir para a academia, neste caso. A gente precisa realmente de ir para a biblioteca. Então, esta é a primeira situação que nós temos em relação à questão soberana. Um país soberano, no século XXI, é aquele país que melhor domina o conhecimento. O 2, que a Tânia coloca muito claro, a democracia. A democracia, realmente, ela, obviamente, que todos nós sabemos que tem suas falhas, tem suas imperfeições.
e há reclamações de todos os lados. De quem ganha porque não faz aquilo que gostaria de fazer. De quem perde porque acha que quem ganhou realmente não está fazendo aquilo que era para ser feito. Mas, de qualquer forma, se nós observarmos, ainda é o menos imperfeito dos sistemas. É aquele sistema que, obrigatoriamente, como colocou Tânia, facilita você realmente, eu digo, poder contribuir equalitariamente com a sua sociedade. De você poder juntar, de você poder congregar e de você poder apoiar uma sociedade. Então, a democracia, por mais que ela seja questionada, ela deve ser realmente defendida com muito rigor, porque nós aqui também conhecemos que todas as vezes que no Brasil faltou-se com respeito à democracia, todos sofreram. E uma das questões que sofreu de forma mais intensa foi o cérebro. Você veja o que foi realmente, eu digo, as aposentadorias, as expulsões, os afastamentos de cientistas de Manguinhos, de várias universidades que tiveram que realmente ser exilados, e perdemos milhares de cérebros e muitos anos de conhecimento para tentar recuperar isto. Então, esta daí realmente é difícil. Se reclama dos políticos. E, às vezes, nós realmente sentimos tentados a reclamar realmente da representação política. Mas a representação política é a nossa representação. Quem está no Congresso somos nós. Quem está no Congresso nada difere de todos nós que estamos hoje aqui ouvindo realmente essa conversa. É o nosso irmão, o nosso primo, o nosso parente, o nosso amigo, o nosso estudante. Então, se essa representação não andar bem, nós temos que dizer que nós estamos também falhando em alguma coisa. Não é exatamente quem está lá, mas é a forma e aqueles que nós colocamos lá para nos representar. Então, às vezes nos assustamos, mas eu acredito que não é problema apenas brasileiro. Nós temos situações de nações muito mais ricas que hoje questionam fortemente como se deram alguns resultados, onde chegaram, por que chegaram. Mas isso daí realmente a gente tem que ver que a história de qualquer país e a história nossa, ela é cíclica. Nós vamos ter sempre momentos de euforia e momentos de depressão. Ninguém vai viver apenas de euforia. Ninguém vai viver apenas de crescimento. Sempre terá realmente uma pedra no meio do caminho. E esta pedra realmente nós temos que trabalhar para fazer com que ela seja removida e nós consigamos avançar, né? A outra questão que foi colocada de forma muito clara, solidariedade, né? Solidariedade é tão interessante, Tânia, porque realmente o Brasil hoje não é mais o Brasil dos anos 50, né? E eu fico impressionado quando viajo aqui pelo Nordeste. E se nós verificarmos a mudança que ocorreu nos últimos 40 anos na sociedade nordestina, ela foi absolutamente maravilhosa. Hoje, raramente nós encontramos uma casa de taipa. Com muita raridade, nós encontramos uma criança com cárie. Quase que não ouvimos falar, como no meu caso, no interior, na infância, eu ouvia muito falar, que houve realmente uma mãe morta durante o parto. Na minha infância mesmo, era comum nós termos os nossos coleguinhas cuja mãe não sobreviveu a um parto. Hoje nós estamos relativamente bem alimentados. Hoje é uma população bonita. A nossa população é uma população bonita e bem vestida. E cada um tem um celular de última geração e cada um tem acesso à internet. Então, é bom que nós vejamos onde avançamos e como avançar. Agora, como nós poderemos otimizar os nossos avanços? Como nós conseguiremos corrigir os nossos desafios? E nós não podemos ficar realmente, eu digo, escondendo a sujeira para baixo do tapete. Nós não somos aquele país solidário, humano, justo, que muitos realmente insistem ainda em dizer. Nós somos um país de humanos. Às vezes nós falamos muito dos outros países, não porque aquela potência é hegemônica, aquela potência é agressiva,
E a pergunta que me faço é, e se nós estivéssemos no local daquele país? Será que nós seríamos melhor do que eles? E quase sempre eu sou tentado a achar que nós não seríamos melhor do que os outros. Então, esta questão da solidariedade é fundamental e nós não podemos prevalecer jamais, nós não podemos avançar jamais enquanto nós tivermos realmente situações como a grande parte da população carcerária ser de pardos e negros, aqueles que moram em situações de dificuldade realmente serem os negros, aqueles que não estão realmente tendo a renda suficiente ou igual serem as mulheres ou os negros. Então, realmente, nos repõe aquilo que o próprio John Lennon dizia, que o negro, a mulher é o negro do universo. E é isso mesmo, nós somos ainda, realmente, eu digo, muito fracionados. E isso daí realmente não é somente a escola, não só é a propaganda oficial, isto também parte de cada um de nós. Parte da necessidade de nós verificarmos qual é a mensagem que nós estamos transferindo à nossa família. O que é que nós estamos dizendo aos nossos filhos, aos nossos sobrinhos, aos nossos netos? E não ficarmos achando que é um Estado, que vai ser um líder, que vai ser uma estrutura, que vai corrigir isso. Quando nós vamos olhar realmente dentro de casa, a gente vê que nós estamos incorrendo realmente em pecados também graves em relação a isso. Então, esta questão realmente de estar bem claro da equitatividade do tratamento realmente entre todos nós, do respeito entre todos nós, das diferenças entre as regiões, é muito importante. Isto que foi posto aqui por Tânia, em relação à surpresa que ela teve, eu também teria, que eu não vi o documento, sobre o que representa realmente as comunidades quilombolas no Brasil, que a história oficial não conta, é impressionante. Como é impressionante a gente ler Canudos, ou A Guerra do Fim do Mundo, de Mário Vargas Llosa, escreveu Canudos a partir realmente do que descreveu Euclides da Cunha. Aí nós começamos a ver o porquê, ao andar no nosso sertão, Evandro, as figuras de Padre Cícero, de Lampião, de Conselheiro, de Maria Bonita, são tão fortes. Por que é que elas são tão fortes? Porque elas nos remetem exatamente a isto, ao sebastianismo que tem em cada um de nós. Os portugueses, durante séculos, estavam à espera de Dom Sebastião, que pereceu realmente lá em uma das batalhas das Cruzadas. Mas nós também temos isso. Quando nós viajamos para o sertão, nós sentimos isso na pele. É como se nós estivéssemos esperando ver o Antônio Conselheiro, ou a Maria Bonita, o Lampião, novamente o Padre Cícero. Isso realmente é uma coisa encantadora. É uma coisa bonita. E é uma coisa que pode ser muito útil para nós. Não é? Bom, quando Tânia coloca em relação à sustentabilidade econômica, obviamente que nós temos que pensar que estamos em uma situação extremamente crítica. Todos nós, ou melhor, 90% de todos nós sairemos mais pobres dessa pandemia. A grande maioria de quem realmente, eu digo, lamentavelmente deixou de ter seu emprego, não vai conquistá-lo realmente facilmente. Aqueles para os quais os salários foram reduzidos não vão conquistar facilmente. A dor que nos dá em andar e ver milhares de lojas, de pequenos empreendimentos, de serviços fechados que não vão reabrir porque aquelas pessoas não terão força para fazer isso sem um apoio externo do sistema, mas eles mesmos exauriram toda a economia de uma vida em abrir um empreendimento e, eu digo, tem 5 meses realmente em grande dificuldade. Não tem como realmente, eu digo, andar. Então, olha bem, nós estamos em uma situação que merece uma grande reflexão. Eu tenho ouvido Tânia, tenho ouvido outros. É bom lembrar, não é, Tânia, que nós hoje temos mais de 60 milhões de brasileiros com este auxílio emergencial. Quando este auxílio emergencial deixar de existir, aí nós vamos começar realmente a sentir a ressaca do que é isto. Nós vamos sentir na pele o que é a dificuldade. Então, ninguém vai imaginar que vai haver soluções a curto prazo, mágicas, que retomem uma economia já sofrida do ano 2019.
ela é sofrida porque em março de 2020 essa economia nossa estava com 13 milhões de desempregados. Ela estava com um dólar a R$5. Então, os índices que formam essa base de economia, eles estão um crescimento de 2019 de 1,1. Então, esses índices todos estavam extremamente fragilizados. Então, me causa surpresa quando alguns vêm dizer, não, porque o setor tal está ganhando com a alta do dólar. Isto é falácia. Não está. A agricultura, por exemplo. E a agricultura ganhou porque o dólar está a 5. Não está. Porque o adubo que a agricultura usa, ele é dólar. O defensivo que a agricultura usa é dólar. A máquina que a agricultura usa para plantar, para colher, para processar, é também comprada em dólar. Então, quem vem dizer que está tendo lucros exorbitantes porque realmente a economia está desbalanceada, não está sendo honesto, não está sendo correto. E nós não podemos realmente ficar encantados com uma situação em que um segmento se fortalece, e ainda bem que nós temos o agro, mas a gente vê uma indústria realmente, eu digo, claudicante. Uma indústria que a cada dia dá sinais de cansaço. E se a indústria dá sinais de cansaço, não tem como o serviço continuar também forte como realmente deveria ser. Então, nós estamos em uma situação que o agro realmente tem sustentado, realmente boa parte das nossas forças, mas nós estamos com duas grandes áreas aí, realmente eu digo que estão necessitando de uma redesenhada, de uma reformatada, de modo que a gente se reinsira realmente nessa economia. No caso da agricultura, minha cara Tânia, meu caro Evandro e Recena, eu gostaria de chamar a atenção para um ponto. Tânia falou da sustentabilidade ambiental. E, às vezes, nós vimos e ouvimos aí alguns argumentos que parecem interessantes. O mundo é contra a agricultura brasileira. O mundo critica a agricultura brasileira, o mundo critica o agronegócio, e eu gostaria de colocar para todos vocês que esta é outra falácia. Eu nunca andei por aí para ver ninguém criticando a agricultura brasileira. A agricultura brasileira, ela é extremamente importante para o futuro da humanidade. Agora, nós não podemos confundir a agricultura brasileira com devastadores do meio ambiente. Com aqueles, realmente, eu digo, que usam de informações injuriosas e falsas para tentar vender uma imagem de que, por exemplo, não está havendo desmatamento irregular na Amazônia, de que não está havendo devastação em terras indígenas a partir de uma mineração completamente irregular. Então, o mundo precisa de nós. E nós temos uma agricultura forte. Agora, nós vamos ser melhor e mais fortes se nós conseguirmos ser honestos e justos conosco e conseguirmos frear a ação perniciosa de uma boa parte de gente que está aí a se esconder atrás daqueles que fazem a coisa de forma correta. Então, é por isso que realmente a questão da sustentabilidade econômica, ela está diretamente ligada à sustentabilidade ambiental, e não adianta ninguém querer dizer que o mundo está nos criticando. Não está nos criticando, mas está realmente dando um alerta para aquilo que realmente não tem sido muito bem feito, não é? Bom, eu gostaria também de complementar com a seguinte situação. Eu digo, se nós pararmos um pouco para pensar, o que ocorreu com a humanidade e conosco nos últimos 6 meses não é uma revolução, mas é uma coisa de ruptura. Ruptura tão forte que qual é o percentual dos imóveis que estavam ocupados com escritórios, com fábricas, com call center, que ainda serão necessários? Já que o home office realmente demonstrou que muito daquilo que estava sendo feito na empresa pode ser feito em casa e pode ser feito até melhor em casa. O que é que nós vamos fazer com esse excesso de imóveis que ficarão realmente sem uso ou com pouco uso? Como é que nós vamos enfrentar a crise do trabalho?
do emprego. A crise do emprego ela é muito séria, porque hoje uma empresa de Pernambuco pode estar contratando o engenheiro indiano, indonésio, malaio, sem problema algum. Ele não vai precisar jamais vir a Recife. E nós também não vamos precisar ir lá para saber quem é ele. Mas hoje é o que está havendo. Isso só fez ser acelerado, mas foi acelerado. O que mudou no sistema de compras de uma pequena empresa? Um pequeno empreendimento agrícola ou da engenharia civil, será que ela necessita se deslocar a algum entreposto para comprar alguma coisa? Ou pode comprar absolutamente tudo que ela quer realmente via internet? Será que ela vai precisar, eu digo, ter um restaurante ao lado para os seus funcionários, ou apenas uma empresa prestadora de serviços pode chegar realmente ali e fazer a entrega da alimentação diferenciada a partir da necessidade e do gosto de cada um? Então, olha bem, isso daí realmente tem implicações não apenas na área bancária, na área de serviços, na área de comunicação, na bolsa de valores, mas isso tem implicações sobre realmente o campo, pequeno, médio, grande produtor, tem implicações sobre o construtor, tem implicações sobre aquele que está realmente, eu digo, na ampliação de uma adutora, por exemplo, e tem implicações sobre aqueles que estão produzindo, seja para o mercado interno, seja para o mercado externo. Então, Tânia falou de uma certa contradição entre o que pensamos nós, aqueles que têm uma visão mais conservadora e aqueles que têm uma visão mais liberal. Aqueles que têm uma visão mais liberal, muitas vezes, realmente, nós temos que admitir que tem um certo medo de encarar o mundo e o sucesso e a riqueza. E eu costumo realmente dizer que o que não faltou em Deng Xiaoping em 1978, 77, 78 foi esta coragem. E de termos hoje o testemunho de que em 42 anos, nunca na história da humanidade, um país mudou de forma tão categórica a sua vida como a China mudou. Então, mas isto realmente, eu digo, necessita de alguns pré-condicionantes. Necessita de uma formação moral, ética, necessita de uma educação, necessita de lideranças. Eu não sei se nós, devido à herança nossa, Tânia, temos faltado realmente em eleger lideranças. Não é em capacitar ou em preparar lideranças, mas com o potencial que esse Brasil tem, ele tem tudo, por incrível que pareça, às vezes nós realmente ficamos tristes, mas ele tem tudo para dar certo. As estimativas todas que tem de futuro ainda apontam que o Brasil em 2050 será o 5º país mais rico da humanidade, onde o primeiro será a China, o segundo serão os Estados Unidos, o terceiro é a Índia, eu acho que o quarto é o Japão e o 5º seria o Brasil. Então, estes exemplos, eles demonstram algumas situações interessantes, só para finalizar, principalmente em relação àquilo que eu considero uma peça fundamental da sua colocação, Tânia, que é a democracia. E eu trago aqui o exemplo da Índia, o que é 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, com mais de 30 idiomas oficiais, com mais de 600 dialetos, com várias religiões, muitas vezes conflitantes. Então, um cidadão que está no sul da Índia, se ele não falar inglês, ou se ele não falar hindi, ele não vai falar com alguém que está em Nova Delhi. Nós não vamos ter essa necessidade de ter dificuldades em falar com ninguém no Brasil, apesar do sotaque. Então, as palavras da doutora Tânia realmente foram extremamente interessantes, e eu só quero colocar que temos que ser um pouco mais justos com as nossas análises. Trabalharmos um pouco mais duro para fazermos o dever de casa e procurar realmente deixar uma nação para o futuro realmente da qual nós nos orgulhemos. Nós não queremos deixar realmente uma nação maltratada. Nós precisamos dessa geração que está aqui ainda deixar uma nação realmente cujos filhos, netos, bisnetos nossos
se orgulhe e faça dela realmente um povo mais justo, mais equânime, mais urbano, mais civilizado, mais educado e mais próspero. Então, era apenas isso que eu gostaria de colocar e demonstrar realmente o grande prazer que eu tive aqui em estar com todos vocês. Muito obrigado. Bom, a gente agradece demais aí a participação de Geraldo pelos comentários que fez. E agora eu pergunto à Suênia se ela tem alguma pergunta para nos enviar daí. Temos algumas aqui também, então quero dividir com ela a responsabilidade aqui das perguntas. Temos 3 perguntas. O engenheiro agrônomo Joadson de Souza Santos pergunta: doutora Tânia, como a senhora elogiou o sistema financeiro dos Estados Unidos por não ser concentrado, o que acha do ministro Paulo Guedes querer implantar isso aqui no Brasil? Terá sucesso? Ouvindo? Estamos ouvindo. Agora sim. Veja, eu não entendi que Paulo Guedes quer trazer o sistema financeiro americano para cá, não. Eu acho que é o contrário, ele está ajudando a manter o nosso concentralismo do jeito que ele herdou. A pergunta. Quer que eu refaça ou... Isso mesmo. Tá. Como a senhora elogiou o sistema financeiro dos Estados Unidos por não ser concentrado, o que acha do ministro Paulo Guedes querer implantar isso aqui no Brasil? Acha que terá sucesso? Não, onde eu discordei é que não existe esse projeto de trazer para o Brasil um sistema desconcentrado. O nosso está concentrado e a tendência é aumentar a concentração, não desconcentrar. Mas Ok. existem forças desconcentradoras, né? Independente de quem está no governo de plantão, existem forças desconcentradoras do sistema financeiro do mundo inteiro, e que vão chegar por aqui também. Então, não é uma coisa... Acho que a trajetória nossa foi de concentração, a tendência nossa foi de concentração, mas isso não é o destino, não. A gente pode mudar isso. Ok. Maria do Carmo Montenegro Calado. A única política de bem-estar social garantida na Constituição que, felizmente, conseguimos implantar foi a universalização da saúde com o SUS. Graças a ele, foi possível enfrentar a pandemia. O que acha? Eu acho que é uma das... Não foi a Constituição Federal de 88 quem implantou. O SUS é mais antigo, mas é uma concepção, é uma das coisas boas que o Brasil tem como concepção, tá certo? É elogiado por todo mundo o modelo que o Brasil construiu. E não é fácil construir, porque a gente é um país grande, é uma república federativa trina, tem 3 entes autônomos no Brasil, e o SUS consegue ter um modelo que considera as várias complexidades dos serviços educacionais, distribui isso entre as esferas, tem um modelo de governança democrático. Então, eu acho que é uma das coisas boas que a inteligência brasileira fez. A crise ali é uma crise de financiamento. A gente está com a crise de financiamento, mas não é para virar o modelo de cabeça para baixo, é para aperfeiçoar o modelo, financiar direito, que é uma das conquistas da sociedade brasileira. Certo? Aí eu concordo com o Geraldo e a Eugênio. A gente hoje tem coisas onde a gente melhorou significativamente, e a gente não pode desperdiçar isso. O Brasil tem heranças muito positivas, e eu acho que a implantação do SUS é uma delas. O que o Constituinte de 88 fez foi olhar para o SUS e trazer para ele uma coisa parecida, que era a política de assistência social. É um dos aspectos onde o Brasil melhorou muito. Eu sou de uma geração onde política de assistência social não era política pública.
era coisa de primeira-dama. Né? O que é que o Constituinte de 88 fez? Pegou o sistema SUS, que é muito bom, e trouxe uma política que nem era política pública, e fez ela a imagem do SUS. O Sistema Único de Assistência Social é muito bem concebido no Brasil, muito bem concebido, e nós fizemos avanços muito interessantes com as políticas de assistência social no Brasil dos anos 90 para cá. Depois da redemocratização, o país avançou muito na política de assistência e é uma das melhores. Aí eu faço como Geraldo da gente. Quem conheceu o Nordeste rural e conhece hoje, sabe do que eu estou falando. E parte do que aconteceu foi levar a previdência para o meio rural, levar Bolsa Família para o meio rural. Tudo isso é dentro do grande pacote da assistência social da Constituição de 88. Então, em poucas décadas, a gente fez mudanças muito relevantes, o que mostra que, quando a gente sabe o que quer fazer, a gente faz direitinho e dá resultado consistente. Né? Eu acho que esse é um dos pilares que a gente, do meu princípio da solidariedade. Não vai dar para resolver tudo pela economia de uma vez. Principalmente nessa mudança que a gente tem. Então, o projeto nacional tem que ter políticas assistenciais. Vai ter que ter. A população está envelhecendo, sem ter um sistema de previdência bom, então não vai ter política assistencial? Vai. Política assistencial tem que fazer parte do pacote do projeto nacional. Agora, não pode ser o eixo do pacote. O eixo do pacote é um conjunto de iniciativas que tenham consistência de longo prazo, sustentabilidade econômica, sustentabilidade ambiental, que são pilares estruturantes da vida social e do engate das pessoas na vida produtiva do país. Agora, os que já estão mais perto da velhice e parte dos jovens tem política social e tem que ter a política educacional, tem que ter um projeto nacional, tem que ter política educacional, tem que trazer Cristóvão para discutir isso, porque ele tem razão. Eu acho que um dos entraves nossos é o que eu falei, escolas diferentes para brasileiros diferentes. Esse é um erro capital. É a mesma escola para todos. Porque se não botar para todos, ela não será de qualidade. Fica uma meia boca para os pobres e a escola boa para a classe média para cima que pode pagar. Então, isso não é projeto nacional. Não introduz a solidariedade do começo. Então, esse é um projeto estratégico de um plano nacional central. E quando a gente fizer, foi isso que o Japão fez. O Japão fez isso. Né? Educação na veia de todo japonês, boa e de qualidade para todos. Aí, depois de 2, 3 décadas, o país é outro. O país muda, isso muda na veia. Obrigada. Temos uma outra pergunta que é do Eduardo Almeida. Como podemos avançar mais e mais rápido? Essa está muito vaga, né? Está muito vaga. Eu acho que, primeiro, não precisa ser rápido. Eu acho que tem que ter, como o Geraldo Eugênio falou, tem que ter algumas coisas emergenciais. Aí essa tem que ser rápida. Quando acabou o auxílio emergencial, o povo ia entrar em desespero. Então tem que prorrogar o auxílio emergencial. Daqui a pouco vai ter que prorrogar de novo. Certo? Porque aí tem que ser rápido. Não corre na rua. Certo? Mas não é isso um projeto de nação. O projeto de nação é um projeto longo. É um projeto para décadas. Eu não acredito em projeto rápido de jeito nenhum. Agora, medidas rápidas para situações extremas precisa fazer parte do pacote. Certo? Mas o pacote central é uma estratégia de longo prazo. E aí, Eugênio disse um negócio muito importante. Soberania hoje é conhecimento. Então, só a escola
fundamental, boa, de qualidade para todos, mas é uma política de promoção do conhecimento científico e tecnológico do país. Essa política é central. Ela tem que fazer parte do projeto, pelo que eu falei. No mundo de hoje, nós estamos numa disrupção que vem da aplicação do conhecimento na vida das sociedades humanas. Então, quem não tiver conhecimento, quem não dominar o conhecimento, quem não produzir o conhecimento adaptado às suas realidades, não vai fazer uma coisa consolidada. E nós mostramos que em vários setores nós fomos capazes de fazer isso. Não é incapacidade natural, tá certo? São escolhas. A escolha que Geraldo Eugênio deu. A gente hoje tem uma agricultura respeitada mundialmente porque a gente teve a Embrapa. Agora, eu sonho com a Embrapa da produção familiar, Eugênio. Brasileiro não come soja, brasileiro come macaxeira, brasileiro come inhame. Então, eu quero a Embrapa da agricultura familiar, daquilo que nos alimenta no dia a dia. Esse é o grande desafio da agricultura familiar brasileira. Se a gente tivesse uma Embrapa para a agricultura familiar, seria uma maravilha. Se tivesse escolas rurais decentes, formando gente, a gente tinha muito jovem querendo continuar no meio rural, porque muita gente hoje está querendo morar em Gravatá, está morando em Gravatá para morar no Recife. Você mesmo falou disso? Então, dá para fazer muita coisa boa, porque a gente sabe fazer. A pergunta é para quem e para que a gente vai fazer. Se nós somos capazes de fazer, não resta dúvida. Quem fez Embraer, quem fez a agricultura que a gente tem, é capaz de fazer. Obrigada. Temos duas perguntas direcionadas para o senhor Geraldo Eugênio. Valdir Félix. Geraldo, nesse contexto, como fica a agricultura familiar? Bom, doutora Tânia já tinha iniciado realmente a discussão. E Tânia, Valdir e vocês, eu estava pensando, né, hoje pela manhã, nós estávamos participando de um evento no IPA, onde a instituição comemorou 85 anos de sua fundação. Olha, de 1935, né? Então é uma coisa que Pernambuco deve se orgulhar muito, né? Porque tem um governador em 1935 que imaginou que trazer, adaptar, criar tecnologia para a agricultura de Pernambuco é uma coisa absolutamente absurda do ponto de vista e positivo, né? E o que eu vejo, Tânia, é o seguinte: uma Embrapa sempre vai ter o papel de relevância realmente no negócio, nas grandes commodities, na produção. Mas nós temos, dentro desse sistema, nós temos um sistema que está realmente esquecido, que são das empresas estaduais de pesquisa, das instituições estaduais de pesquisa. Nós somos 27 estados, 26 estados e o Distrito Federal. Pois é, eu digo, olha bem. Pois é, olhe bem, e nós temos um IAC, por exemplo, centenário. Nós temos o segundo mais antigo, um IPA. Nós temos um EPAMIG em Minas, nós temos um EMEPA na Paraíba. Então, em outras palavras, obrigatoriamente para o futuro, se nós quisermos ter essa Embrapa da agricultura familiar, não precisa ter uma sigla nova. Precisa nós fortalecermos o sistema e dar o apoio suficiente àqueles que estão no território, não é, Valdir? Aqueles que estão em Custódia, aqueles que estão em Serra Talhada, que estão em Salgueiro, em Uricuri, em Bodocó. E quem está nessas cidades, ou em Sorriso, no Mato Grosso, ou em Campina Grande, eu estou falando aqui em Pernambuco, mas pode ser em Caicó, ou pode ser em Pelotas, são as instituições estaduais que são complementares à Embrapa. A Embrapa não vai ter nunca musculatura. Ela tem um centro de relevância em Petrolina, a Embrapa Semiárida. E nós temos um centro aqui em Recife, eu digo um centro ligado ao Centro de Solos, que é especialista em solos. Mas entre Recife e Petrolina nós temos centenas de ecossistemas, centenas de tipos de agricultura e de produção animal. Então, não vai ser a Embrapa que vai fazer isso. Então,
Eu acredito, Tânia, que se nós colocarmos dentro da nossa visão de futuro o fortalecimento desse sistema estadual, a boa interação, a integração e o diálogo com o empresariado e uma Embrapa forte a nível nacional, nós podemos otimizar muito mais aquilo que é o que hoje já temos realmente de relevante. Então, era isso que eu queria colocar em relação a isto. A segunda pergunta. Alexandro Macedo Mastropaulo. Doutor Geraldo, o senhor acha que neste ambiente, onde a qualidade das interações virtuais foram aperfeiçoadas, a educação à distância pode ser uma forma de ensino, aprendizado eficiente e mais democrático? Muito bem, Alexandre. O que eu tenho acompanhado, Tânia, é o seguinte, e Recena, Evandro, todos vocês. Houve uma aceleração de 10 anos nesses últimos 5 meses em relação à educação à distância. Eu sempre dou o exemplo, Tânia, da universidade onde eu estudei. Em 2014, chegou uma senhora para dirigir a escola de engenharia e ela colocou um programa em andamento chamado 20 em 20. Isto é, como ter 20 mil estudantes de engenharia em 2020. Tínhamos 11 mil. E todo mundo achava que ela era realmente alguém dizia que era visionária, para não dizer que era perturbada. Isto é, onde é que iria buscar dinheiro para construir tantas salas, contratar tantos professores, trazer tanta gente? E ela já dizia em 2014 que não ia precisar de construir quase nada, talvez não precisava nem de tanta gente, mas poderia realmente ter 20 mil estudantes em 2020. Olha bem, e eu fico impressionado com o que fez essa doutora chamada Banks em 2014. E o que nós tivemos agora, eu tenho acompanhado, por exemplo, no interior, um amigo que tem um cursinho, ele, no primeiro mês da quarentena, verificou que o futuro do cursinho dele era realmente, eu digo, um futuro de educação à distância. Ou ele conseguia se adaptar, ter aulas tão boas, tão qualificadas, ou iria perecer. E é um cursinho que tem um histórico de tanto sucesso, eu já falei aqui algumas vezes, que em 2019, Alagoas teve 2 estudantes que tiveram nota 1000 na redação do Enem. E os 2 estudantes foram desse cursinho, em Arapiraca. E em 2019, Pernambuco teve apenas com nota 1000 no Enem. São Paulo teve 4. Então, veja que realmente os resultados dele realmente já são muito consistentes. Mas tem se esforçado tanto que me dá realmente um prazer em ver a vibração dele em preparar aulas, em comprar equipamentos novos, em verificar como é que está o sombreamento, como é que está a luz, como é que está o som, como é que está o conteúdo, qual é o tempo de cada aula, que eu não tenho dúvida alguma que por mais que a gente se sinta pouco confortável, mudou tudo. E não tem como nós colocarmos o mesmo número de estudantes dentro das nossas universidades a partir de agora. Como é que nós vamos colocar 12 estudantes numa sala que tinha 40, 50? E os 38, onde é que vão ficar? Então, obrigatoriamente, nós temos que realmente repensar, refazer, trabalhar. O primeiro momento de dificuldade mas se um professor universitário não tem como aprender, quem terá? Ele está ali porque já é um professor universitário. Então, ele tem condições realmente de aprender a formular suas aulas à distância realmente de forma muito qualificada. Há pouco tempo, o próprio CREA tinha medo de educação à distância. Como é que se faz um curso de engenharia à distância? Fazendo. Harvard está fazendo, o Texas está fazendo. Então, e vai ter um profissional de menor qualidade em hipótese alguma. Pode até ter melhor. Uma aula de 20 minutos à distância, ela talvez seja muito mais produtiva do que uma aula de 50 presencial. Porque ninguém vai saber do jogo do esporte, do mundo político, da novela. Vai se concentrar exatamente naquilo que é a aula. Então, Alex, eu realmente sou um daqueles que sei que o convívio é algo insubstituível e nós temos que ter uma forma de que esses jovens também estejam presentes,
mas a educação à distância realmente ela não vai, eu digo, de maneira alguma deixar de crescer nos próximos anos. E eu gostaria apenas de aproveitar, gente, o Alex é um colega não, ele é economista, administrador, mas ele trabalha em uma empresa de agricultura, de tecnologia agrícola, a Corteva, que tem um trabalho aqui forte no agreste de Pernambuco, Tânia, em relação a milho e em relação a híbridos de milho de alta performance e de alta tecnologia. E sempre nós questionamos e tivemos medo de enfrentar muita questão biotecnológica. E por incrível que pareça, nas minhas andanças nos últimos anos entre os produtores de fato, pequenos produtores, eu estou impressionado como eles estão se adaptando às novas tecnologias e estão usando. Então, a lição que eu gostaria realmente de deixar para todos nós é: se o produtor não tem medo, qual é a justificativa de um técnico, de um pesquisador e de um professor ter medo da tecnologia? Nós temos realmente que ver que ou nos adaptamos, ou nós vamos ter que repensar muito de como realmente nos enquadramos, mas que o mundo tem andado e tem rodado a uma velocidade bem mais rápida do que normalmente a gente vê. Era isso que eu queria colocar e agradecer ao Mastropado. Obrigada, doutor Geraldo Eugênio. Antes de repassarmos a palavra, gostaríamos de registrar que inúmeros internautas estão nos parabenizando pela palestra, pela programação. Parabéns aí a todos. Presidente Evandro, gostaria de fazer alguma pergunta, fazer algum comentário? Evandro, antes de você, quem sabe, dar as últimas palavras, sempre fica para o presidente. Não, mas eu não ia encerrar, não. Bom, então fica à vontade, Mas tudo bem, eu posso falar ao final mesmo. O que eu vou dizer pois não. Bom, eu queria fazer um comentário, meio comentário, meio pergunta à doutora Tânia, mas começarei do seguinte. Para quem talvez chegou agora, ou para quem ainda não captou toda a ideia aqui do Projeto para o Brasil, com o qual nós nos abraçamos, a ideia era que nesse primeiro evento, que, assim, para mim, atendeu demais as expectativas, porque a ideia era assim, que no Brasil hoje, algumas coisas deveriam ser indiscutíveis. Por exemplo, como a doutora Tânia colocou, a soberania, a democracia, a solidariedade, a sustentabilidade. E isso parece que, ironicamente, vai ficando provado. Eu vou dar um testemunho aqui, vou começar contra mim mesmo. Anos atrás, né, quando o doutor Arraes falava no projeto Chapéu de Palha, eu era um dos críticos. Eu dizia assim, mas assim, vai dar dinheiro ao pessoal, o pessoal tem que trabalhar para ganhar o dinheiro e tal. Aquela ideia que você já conhece. Bom, e depois o tempo foi mostrando que programas desse tipo eram, vamos dizer assim, quase que incontornáveis. E o que a gente queria chegar aqui a uma conclusão, já que na semana que vem nós vamos tratar de com base em que modelos de Estado e de economia construiremos um país mais próspero. Ok, mas sobre isso não se discute mais. Ou seja, a fundação está batida. Ou seja, soberania, democracia, solidariedade e sustentabilidade. E se eu pudesse, assim, reforçar nesse da solidariedade, porque nesse princípio da solidariedade, porque eu acho que tem tudo a ver com o que se vive no Brasil. Né? Eu critiquei o chapéu de palha, graças a Deus ele aconteceu. Depois Eduardo Suplicy defendia a renda mínima, depois veio Fernando Henrique com Bolsa Escola, Bolsa Gás, veio Lula com Bolsa Família. Agora o novo presidente de braços com Paulo Guedes, que é uma pessoa tida como um economista, digamos assim, mais liberal, ironicamente teve que fazer esse auxílio emergencial, que por incrível mais ainda, durante o período da pandemia, houve
contingentes da população brasileira que viveram seus melhores dias. Ou seja, com R$600 no bolso, alguns contingentes importantes da sociedade brasileira viveram seus melhores dias. Foram a primeira vez que saíram da miséria com o auxílio emergencial. E o presidente tem faro político e já disse que agora bom vai ser o Renda Brasil. Bom, então, onde é que eu queria chegar? É que, sobre alguns princípios, a gente não devia ter mais dúvida nesse país, embora tenha. Foi só sobre o que se falou aqui. Eu inventei uma frase, não faz muito tempo, eu queria colocar aqui, que é assim: nem que seja por egoísmo, temos que combater as desigualdades. Ou seja, se você não se convencer por solidariedade, por favor, se convença por egoísmo. Ou seja, se você quiser ser melhor de vida, se você quiser, né, que seus filhos, seus netos tenham uma vida melhor, seja solidário agora. Não tem outro jeito. Não vai ser aumentando muros, cercando, cerca elétrica, mais presídio, etc., tal, que a gente vai resolver o problema. Nem que seja por egoísmo, temos que combater as desigualdades. Eu acho que é isso, assim, que a doutora Tânia nos trouxe hoje aqui. Ou seja, que a gente tem que ter um projeto em que algumas coisas não se discutam mais. Semana que vem, neste mesmo horário, neste mesmo canal, nós estaremos aqui com Jorge Jatobá, um dos melhores economistas que nós temos por aqui, e ele vai nos falar sobre isso, sim, qual é o modelo econômico, qual é, né, o modelo de Estado, mas a gente vai dizer para ele, sobre essa questão aqui, a gente já tratou semana passada, está fechado. A gente quer soberania, a gente quer democracia, a gente quer solidariedade e a gente quer sustentabilidade. Pronto, essa é a conversa. Então, eu agradeço muito aí a participação de doutora Tânia e doutor Geraldo. Espero que a gente tenha conseguido passar, nem que seja um pouco, essa lição adiante desse Brasil que a gente espera. E aí, sim, peço desculpa ao presidente por tê-lo interrompido e devolvo a palavra a ele. Obrigado, presidente. Não, de forma alguma, Recena. Ao contrário, é necessário isso aí. Não, lógico, não vou tentar fazer aqui chover no molhado, mas, assim, concordo. E o que Recena disse aí, praticamente já eu me sinto contemplado também com essa última fala de Recena aí, dentro do que eu ia dizer. Mas eu queria só também fazer algumas indagações, mas também falar sobre essa questão, realmente, que a doutora Tânia trouxe aí, esses 4 pilares aí, realmente eles são importantes. Eu acho que eles contribuem diretamente com esse nosso objetivo, né? Geraldo depois trouxe mais uma aula para nós aí, né? Inclusive fazendo alguns comparativos, né, do Brasil, inclusive do quanto que nós somos um país pronto, sempre pronto para crescer, sempre pronto para evoluir. Aí eu pergunto, por que o Brasil não dá certo, mesmo com todo o potencial que tem, né? O que precisa ser feito, ou como ser feito até, para ser realmente uma grande nação? Agora, eu gostaria de botar luz aqui numa coisa, que talvez um dos problemas nossos, brasileiros, né? Nós brasileiros, que às vezes a gente pode também, além de errar na forma, pode errar na dosagem também. Aí eu vou pegar um link do que foi falado aí, inclusive para o Geraldo, a doutora Tânia também, todos dois falaram, essa questão do crescimento no Nordeste. Eu sou nordestino e sou sertanejo. Então, eu sei claramente o que foi dito aí, concordo claramente. Mas será que esse crescimento não foi periférico? Eu não estou falando de periferia das cidades, não é isso. Eu não estou falando de periferia dos municípios. Eu estou falando, não foi periférico no montante? Quer dizer, será que não foi muito aquém do que poderia ter sido? Agora, as dificuldades, assim, às vezes até para crescer e para... Aquele que diz, às vezes até para ajudar alguém é difícil. Então, assim, realmente, os nossos sertões, principalmente, eram tão subdesenvolvidos que até para isso, até para que recebesse e usufruísse melhor,
estava muito aquém do que tinha. Então, vejamos, eu só quero, como eu disse, botar uma luz em cima disso, porque eu acho que o Brasil cresceu, o Nordeste melhorou, mas talvez, e aí eu acho que é o grande desafio desse um projeto para o Brasil, é como a gente vai entregar ideias, né, para que se faça algo além daquilo que já está nos livros, né, que já está dentro dos programas de governo. Mas não tenho dúvida que demos um pontapé excelente. Eu concordo, Renascena, com você. Foi algo assim muito engrandecedor e acho que o projeto está acertando de forma, como dizem, cheio. Então, doutora Tânia, doutor Recena, doutor Geraldo, muito obrigado aí por hoje e vamos em frente. O projeto só está começando. O Brasil precisa de nós e nós precisamos crescer e nos desenvolver. Forte abraço. Obrigado, gente. Obrigado, doutora Tânia, Geraldo, a todo mundo. Obrigado, Suelane. Suênia, boa noite. Até mais. Obrigada, agradecemos a participação de todos. A próxima terça-feira, vamos dar continuidade ao um abraço